Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e estou produzindo esta série que aborda o processo de criação de cada um de meus livros. Hoje vou falar de um que é talvez o mais desconhecido deles, um livro de contos que foi publicado pela editora Record em 1984, após a publicação de O Mágico Desinventor e O Ladrão de Palavras. A Aventura dos Filhos na Barriga da Noite tem a capa do fantástico Júlio Mariano, que era ilustrador do Pasquim. Ele fazia capas do Pasquim, ilustrações internas de matérias, charges. E observando em um site a respeito dele, onde figuram ali muitas das suas ilustrações, capas do Pasquim, vejo lá a capa de Aventura dos Filhos na Barriga da Noite. Que honra, hein? A orelha é do magistral Aldir Blanc e vale a pena até a gente ler um pedacinho aqui. Dá licença. É feito chegar no boteco, pedir uma batidinha de limão e ficar selecionando as finalistas pro, felizmente, eterno concurso Miss Bumbum de todos os tempos. Tranquilo. Aí, uma figura ao lado da gente, provável jurado do tal concurso, cospe com elegância na calçada e diz: gozado. Aquela moreninha que passou como totó, aquela de bermudinha, se verde assim quem dirá madura, me fez lembrar de um lance. Certa ocasião, estava eu em Paquetá. Beleza, pouco importa se é verdade ou não. Alguns dos melhores momentos de nossas vidas correm assim, simples, soltos, meio de banda, barquinhos de jornal em água de sarjeta suburbana. O Marco Túlio Costa sabe como é esse negócio direitinho e vende seu peixe num boteco pegado ao meu, o papo na medida, sem jogar conversa fora. É sempre emocionante encontrar um bom papo. Abração, Marco. Numa época de apoteoses, de obras faraônicas, de escândalos estarrecedores, de subornos monumentais, um homem conversa com seus companheiros. Não que esteja indiferente aos que ficaram soterrados no pavãozinho ou os que foram para o espaço em Cubatão. Não, qualquer personagem deste livro podia ter morrido em alguma das inúmeras tragédias brasileiras. Berram os amplificadores multinacionais, esbravejam presidenciáveis de todas, as mesmas, as tendências. Milicos fazem ameaças em nome da democracia e um homem continua a conversar com seus companheiros. Do meu pedaço de balcão, saúdo o papo e o imbatível humor daqueles que no coração da catástrofe gozam a cara fechada oficial, sisudez a preço de ocasião, de 10 a 15% sobre as negociatas. Os modernosos, os que venderam a alma, esses dirão que o papo de Marco Túlio parece a voz que clama do deserto. Danem-se! Eu acho que um bom papo, como o de Aventura dos Filhos na Barriga da Noite, é o alfa e o ômega. E um detalhezinho aqui na quarta capa, o tempo que eu era estudante de comunicação lá na Federal Fluminense, a foto foi feita pelo meu colega Arthur Weinfas. Os contos que compõem este livro não foram escritos na mesma época. Eu morava em Niterói e um dia, passando em frente à agência dos Correios ali no centro da cidade, observei a forma que um cego que fazia ponto no local, ele agia. Sempre que sentia a aproximação de alguém, ele sacudia o chapéu com algumas moedas e emitia um assovio muito curioso. É porque ele não tinha esses dois dentes aqui da frente. Daí eu criei o personagem Gol Sem Kipa, que é o gol sem goleiro.
Depois que eu escrevi o conto Ascensão e Queda, de Maciel Mascarenhas, que é a história de um político que muito populista, que acaba sendo desmascarado por um cego, eu resolvi juntar todos os contos com as mesmas características que eu já tinha escrito quando morava em Passos, quando morava em Brasília, e fui alinhavando esses contos de forma que o sujeito que está num bar contando a história desse acontecido, né, com o político, depois chega até a porta do bar e olha lá na frente um conhecido barbeiro, né, Aparício Guilhotina, fazendo a barba de um cliente, e ali eles falam de outro caso, e assim vai um conto puxando o outro até o final, quando volta ao mesmo narrador da primeira história. Eu tinha um amigo já falecido, Paulo Regis Silva, que ele era muito engraçado. Ele parecia mais um personagem do que uma pessoa. E ele me contou uma vez de um enterro de pobre, naqueles tempos que fazia-se o velório em casa e depois o caixão atravessava a cidade, enquanto as portas das casas comerciais iam sendo fechadas até a metade, em reverência, coisas do passado. E cai uma chuva danada e as pessoas começam a andar muito depressa com esse caixão. O caixão vai molhando, é um caixão pobre, e o fundo arranca e a defunta cai no chão. É trágico, mas é o cômico das histórias de Aventura dos Filhos da Barriga da Noite. Todo mundo entra num bar, inclusive levam a defunta junto, e causa um pandemônio danado, e é uma bebedeira só, até que a chuva passa e essa história se emenda em outra, em outra, em outra. E por falar em Paulo Regis Silva, foi ele que me apresentou a língua de sapateiro. Aqui em Passos é um código usado dentro das sapatarias, que vem lá dos antigamente, eu vou dizer anos 30, 40, 50, quando os calçados eram feitos em sapatarias. Não havia lojas de calçados como passaram a existir a partir dos anos 70 por aqui. Então, essa linguagem servia para que eles se comunicassem na presença de clientes, sem que fosse descoberto o que se dizia. Em 2019, eu dei uma entrevista para alunos da área de comunicação aqui da Universidade do Estado de Minas Gerais, antiga FESP. Aliás, foi o curso que eu ajudei a criar, né? O curso que tem publicidade, propaganda e jornalismo. E esses meninos queriam saber exatamente sobre essa língua de sapateiro, a linguiça de nosango, cebola sabino faleiro. É uma coisa de louco. Então, eu vou colocar no final o link para que vocês vejam, tenham conhecimento disso na entrevista que eu dei para eles, ok? Apesar de ter sido escrito em Brasília e também em Niterói, é o mais passense de todos os meus livros. É lógico que a cidade de Passos, ela está presente em vários outros livros, várias outras histórias que eu escrevi. Algum cenário existe. Mas este aqui fala muito de um bairro que o pessoal aqui chama de Candeias. Na verdade, virou parte de algo maior, que é o São Francisco. Inclusive o Mariano, meio sem querer, fez essa igrejinha aqui no alto do morro, como era a antiga igreja de São Francisco, né? Aqui na cidade. Uma igrejinha muito singela,
no alto de um morro. Também é o livro que traz personagens reais em maior quantidade, né? Eu cito 2 deles aqui: o Lão, que é uma espécie de Obelix preto, né? Porque era o irmão do Paulo Régis Silva, grande, forte, né? Mas manso, assim, um sujeito muito doce, muito amigo. A imagem dele não resplandece esse tamanho, não impõe nenhum medo, não, sabe? O Lão era uma pessoa muito doce, muito bonachão, tá? E o Perfumo também. Perfumo ganhou o Borges, né? O Perfumo ganhou esse nome porque jogava futebol e o pessoal na época achava ele muito classudo assim para jogar, como o Perfumo, jogador argentino que fazia muito sucesso, né? E todo mundo chamava de Perfumo. E fez física lá na Federal Fluminense. Inclusive fomos colegas na matéria quadrinhos, imagina só. Ele fazendo física e eu comunicação, fomos colegas na matéria sobre quadrinhos. E ele, como físico na época, queria provar a impossibilidade do super-homem. Coisa de físico. Eu já falei sobre minha timidez, que me impediu de conhecer muita gente, né? O Aldir Blanc fez a apresentação e eu poderia ter muito bem ido atrás dele lá para agradecer, mas não houve como fazer isso. Chegar perto de algumas pessoas para mim era como atravessar de um prédio para o outro numa corda bamba. É impossível, eu não consegui. A minha timidez era demais. Eu tinha vergonha até de falar que eu escrevia. Eu não achava que nada disso fosse de grande importância. E perdi a oportunidade de conhecer algumas pessoas, né, como o Mariano e o Aldir Blanc. Então, vai para eles aí, né, minha homenagem por terem participado desse momento da minha vida literária, e também dedico ao meu grande amigo Paulo Régis Silva, falecido muito precocemente. Este foi Aventura dos Filhos na Barriga da Noite. Se você curtiu, deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal e até a próxima.